E aí, meus amigos da Elite da Língua, como é que vocês estão? Obrigado pela presença aqui mais uma vez. E hoje, conforme havíamos combinado, iniciamos uma conversa a respeito do novo acordo ortográfico, mais especificamente questões relativas ao uso do hífen. O hífen já era um elemento polêmico, mesmo antes do acordo ortográfico, era difícil assimilar as regras de utilização ou não desse sinal, mas com a reforma ortográfica, essas questões relativas ao emprego do hífen vieram à tona novamente, né? E estão sendo aí bastante discutidas, muitas pessoas interessadas em saber agora como é que isso tudo ficou. Então, vamos lá! Na verdade, o hífen é utilizado para várias finalidades, né? Ele serve para ligar elementos que fazem parte de palavras compostas, é o caso de amor perfeito, por exemplo. Palavras compostas, só para a gente deixar as coisas mais simples, é quando eu junto duas palavras, cada uma delas é um radical diferente. Esta tem vida própria, esta tem vida própria, mas eu posso juntá-las, neste caso, formando um substantivo composto. O hífen também serve para unir prefixo a uma palavra primitiva, formando vocábulos compostos. Observem que aqui, em recém-casados, eu tenho uma diferença relativamente ao uso de cima, porque o recém é um prefixo, e um prefixo é uma palavra que não tem vida própria na língua. Então aqui eu tenho radical e radical, mas aqui eu tenho prefixo e radical, ok? Ligação de pronomes átonos a formas verbais. Explicá-los, dividi-la. Então, eu vou separar o verbo do pronome átono, que vai representar o complemento verbal. E, finalmente, o hífen serve para separar sílabas na passagem de uma linha para outra. Eu acho que é o primeiro uso que nós aprendemos na escola, né? Eu estou escrevendo, termino a minha linha, encader, hífen. Nado, vai lá para outra linha. Esse é o mais clássico, é o mais utilizado por nós todos aí no dia a dia. Bom, vamos ver o uso do hífen, então, de acordo com a nova ortografia, como é que ele se dá nessa formação aí de palavras compostas, sejam elas radicais, sejam elas prefixos. Quando você tiver qualquer prefixo, independente de esse prefixo terminar em vogal ou consoante, e a segunda palavra for iniciada por H. Quando acontecer isso, usa-se o hífen obrigatoriamente. Notem, anti-herói, contra-hospitalar, extra-humano, anti-higiênico, coerdeiro, super-homem. Vocês notaram que, independente do prefixo, se a palavra seguinte começa por H, eu vou usar hífen para separá-las, tá? Há uma exceção apenas, que é esta, prefixo sub mais radical humano. Neste caso, eu não vou formar sub-hífen humano, eu vou formar subhumano. É a exceção. De resto, se a segunda palavra começa por H, separa-se do prefixo através do hífen, tá bom? Quando nós temos um prefixo que termina por vogal, então, olhem lá a especificidade. O prefixo termina por vogal e a segunda palavra se inicia pela mesma vogal. Ora, eu não vou juntar na mesma palavra duas vogais iguais. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou colocar o hífen porque as vogais são idênticas. Repararam? Micro mais ondas, micro-ondas. Auto-observação. Vocês estão vendo? Prefixo terminou por vogal. O segundo elemento começou pela mesma vogal. Então, o hífen vai separá-las. Contra-ataque, micro-ônibus, semi-interno, anti-inflacionário. Há exceções? Há. Quando vocês tiverem os prefixos co, pro e re,
independente de ser a mesma vogal ou não, independente de ser a mesma vogal ou não, eu não vou usar hífen. Então, coordenação, olha lá, coordenação. Pela regra, nós colocaríamos um hífen aqui, mas nós estamos falando agora de exceção. Coordenação, reescrever, terminou por E, começou por E. Mas eu estou falando de exceção. Então, reescrever, proinsulina, tá? Prefixo pro. O prefixo pro só vai, na verdade, ficar separado da palavra que vem depois quando ele funcionar como elemento autônomo, diz o acordo. Por exemplo, pró-democracia, pró-reitoria. E aí, normalmente, inclusive, ele vem com acento. Pró-democracia, pró-reitoria. Vejam que ele vem com acento. Tá? Nos outros casos, eu vou escrever junto. Propor, progresso, propositura, tá? Então, eu vou manter o pro junto com a palavra seguinte, tá bom? E se o prefixo termina por consoante e a segunda palavra se inicia pela mesma consoante? Vale a mesma regra que valia para a vogal. Olha lá, ó, terminou por consoante. A segunda palavra começou por consoante. Então, eu vou usar o hífen para separá-las. Interracial, interregional, subbibliotecário, superresistente, hiperromântico, hiperrealista. Vocês observaram direitinho? Ó, prefixo terminou por uma consoante. Palavra seguinte começou pela mesma consoante que é utilizada para terminar o prefixo. Então, o que é que eu faço? Hífen, para que ela não fique naturalmente repetida na mesma sílaba, tá bom? Olha lá, ó, aumento de casamentos interraciais. Observaram? Terminou por consoante, começou pela mesma consoante. Então, a necessidade aqui do hífen para separar os dois elementos, tá bom? Uma regra específica para alguns prefixos, que são estes: além, aquém, ex, pós, pré, pró, recém, bem, sem e vice. Quando nós tivermos esses prefixos e a segunda palavra iniciada por qualquer letra, cuidado! Com esses prefixos, se a segunda palavra for iniciada por qualquer letra, o hífen se faz necessário. Coloquei um exemplo com cada prefixo para vocês. Além túmulo, aquém mar, ex-namorado, pós-graduação, pré-estabelecido, pró-reitoria, recém-aposentado, bem-vindo, sem teto, vice-rei. Então vejam, se vocês se depararem com a ideia de que termina por consoante ou termina por vogal, esqueçam, esses prefixos aqui têm uma regra especial para eles. Com esses prefixos, esqueçam todas as outras regras que foram citadas, outras que a gente ainda vai citar, e levem em consideração sempre isto. Com eles, independente da letra com a qual se inicia a segunda palavra, o hífen se faz necessário. Bem-vindo à elite da língua, sempre. Esta é para vocês. Tá aqui, ó, o hífen, prefixo bem, separado do segundo elemento. Ok? Para a gente encerrar essa primeira parte do uso do hífen, vamos lá, o advérbio mal. Toda vez que vocês tiverem o advérbio mal acompanhado de uma palavra iniciada por vogal ou por H, o que é que vai acontecer? O hífen se faz necessário, tá? Então vejam, mal acabado, mal educado, na função de adjetivo.
um trabalho mal acabado, um menino mal educado, um homem mal encaminhado, tá certo? Então, mal acabado, mal educado, mal encaminhado, mal-estar, mal intencionado, mal-humorado. Notem, mal e a segunda palavra iniciou-se por vogal ou então por H, tá? Se eu digo mal habitado, olha lá, mal habitado começa por H. Então o hífen se faz necessário, tá bom? Então, olha, essas são as primeiras regras. Eu acho que 5. Então, para que vocês não se assustem muito e tenham um tempo aí para digerir tudo isso, a gente combina o seguinte: na próxima conversa, falamos das outras 5, ou 4 talvez, e aí fechamos essa conversa. E vocês vão perceber que o hífen não é assim tão assustador quanto parece, tá bom? Combinado? Se vocês quiserem se aprofundar, buscar mais informações, outros exemplos, como eu estou acostumado a fazer, eu deixo aqui as referências bibliográficas, a indicação de pessoas que sempre sabem mais do que a gente, né, que publicaram coisas importantes a respeito do assunto e que são, sem dúvida nenhuma, recomendáveis. Vão lá, procurem, consultem, leiam a autoridade, tá bom? Pessoal, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se vocês acham que é interessante para outras pessoas que vocês conhecem, tá bom? Ative o sininho para vocês receberem as notificações. Deixem os recadinhos que são sempre muito bem-vindos, muito importantes para a gente orientar as nossas conversas por aqui. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham desmistificado um pouco esse medo, esse pavor com relação ao uso do hífen. E nós nos encontramos na próxima conversa para fechar esse assunto aqui na Elite da Língua, a sua casa, a nossa casa no YouTube. Questão de conhecimento. Beijo, valeu!